E dando continuidade, porque conforme o vídeo vai cortando, eu vou liberando espaço para poder concluir. Eu falava, né, no vídeo anterior, que quando foi às vésperas do martírio, foi oferecido um jantar, né, para os prisioneiros. Nesse jantar, haviam outras pessoas, foi oferecido um super jantar. Imagina uma festa, um banquete. Essas outras pessoas, qual era o intuito? Era de tentar convencê-las e convencer os demais prisioneiros de quanto a vida era boa, né, para que eles desistissem, para que eles renunciassem sim a Deus e eles estavam ali, né, a vida deles seria poupada. Mas enquanto eles estavam lá jantando, lá, né, comendo ali, eles não desistiram do martírio. Mas algo muito importante, eles não perderam a oportunidade de evangelizar. Em meio àquele jantar, aquelas pessoas tentando falar para eles, olha, desiste disso aí, gente, olha só, comida, os filhos de vocês, a família, festas, desiste disso aí, vocês vão morrer por um Deus que vocês nem conhecem, que vocês nem sabem se existe. Mas eles evangelizaram naquele momento ali. Elas evangelizaram. E pessoas que estavam ali naquele jantar e foram embora para casa, elas se sentiram tocadas e tiveram suas vidas transformadas. E elas não fugiram do seu destino, porque elas foram escolhidas para marcar uma história. É por isso que a igreja, no dia 7 de março, ela não celebra somente o martírio de Perpétua e Felicidade. Os demais também, tem outros que são lembrados, outros santos que são lembrados nesse dia. Às vezes a gente escuta falar, mas a igreja católica tem um monte de santo, né? Gente, a igreja católica tem a história de um monte de pessoa como eu e você que não fugiram da responsabilidade, não. Entende, gente? E essas pessoas estão na glória, sim. Elas estão vivendo a comunhão dos santos, sim. Elas estão lá com os santos dos santos porque se santificaram, renunciaram a si próprio. Renunciaram um monte de coisa, renúncia, né? Outra coisa ali, elas estavam o tempo todo em oração, né? Então, assim, elas não perderam uma oportunidade de evangelizar. E eu e você, quantas vezes nós estamos perdendo a oportunidade de falar de Cristo, né? Outra coisa, às vezes a gente está jejuando, né? A gente fica com dor de cabeça, a gente já fica com a cara, porque eu fico com dor de cabeça, gente. Me dá logo dor aqui, ó. Aí a gente fica parecendo que tá morrendo, né? Elas estavam literalmente morrendo e estavam no glamour, né? Vou falar assim pra gente poder entender. Elas não estavam, não, elas estavam com postura mesmo, ó. Se é pra me matar, me mata logo, vou morrer com dignidade. Sabe, gente, é isso. E assim, no martírio da vida, Deus não abandona a gente, não. Assim como não abandonou a elas. Não abandonou. Se você for ler toda a história, você vai ver que Deus não abandonou, mas elas foram escolhidas para mostrar algo para mim e para você. Sabe por quê? Naquela época, os primeiros cristãos, olha, se o povo que viu Jesus nascer, viver no meio de nós, viu Jesus ser pregado numa cruz, não conseguiu ter fé, vamos imaginar os primeiros cristãos que não viram Jesus na terra e acreditaram sem ter visto e morreram por um Deus que eles não viram. Não é verdade? Agora, lá na hora do martírio delas, tinha testemunhas oculares. Escritores da igreja que registraram isso, elas tiveram ainda, Perpétua teve a oportunidade de entregar todo esse relato para uma pessoa, para um cara, que agora eu esqueci o nome dele, que depois ele veio publicar essa história, se eu não me engano, no século seguinte, porque elas morreram no século II, se eu não me engano, só no século III que foi publicado aí e tal, mas isso não é história da carochinha, gente, tá? Isso é fato, isso é fato. A gente não está dizendo aqui que a gente tem que adorar ninguém, que a gente tem que idolatrar ninguém. O que a gente está dizendo aqui
é que essas pessoas, elas se santificaram e Deus quer que você se santifique, que eu me santifique, porque senão a gente não vai entrar no céu. Tem um bocado de coisa que eu sei que eu tenho que resolver na minha vida, porque se eu fechar o olho agora e dormir e morrer, tá arriscado eu ter um encontro no enxofre, né? Então, gente, vamos pensar, vamos dormir em contrição, pelo menos. Vamos se colocar em ato de contrição. Vamos dormir com o nosso coração em paz. Vamos dormir bem, em oração, ler a palavra, em comunhão com Deus. Porque a gente não sabe nem se no outro dia a gente vai acordar. Abraça, beija, vamos abraçar mais, vamos amar mais, né? Porque tem hora que a gente está sendo cristão covarde, tem hora que a gente está sendo cristão que a gente parece que está carregando a Bíblia, não, tem hora que parece que a gente está carregando a espada mesmo, para tacar a espada no outro. Então a gente precisa desse exame de consciência enquanto há tempo. A gente precisa consertar tudo que tiver errado na nossa vida. Tem um monte de coisa errada na minha vida que eu tô pelejando, olha, para consertar. Já pensou se eu morro agora e amanhã quando eu acordar eu não tenha tido oportunidade? Todo dia eu peço, Senhor, me dá mais um dia, me dá mais uma oportunidade, porque ainda tem isso, aquilo que eu preciso resolver. Então, vamos refletir sobre tudo isso. Vamos, porque a gente tem tudo na mão, a gente tem tudo. A gente não tá igual os primeiros cristãos lá atrás, que viviam escondido, gente, tinha que viver escondido, morar em subsolo, né? Então, assim, os desenhos que os cristãos desenhavam, né? O Jesus Bom Pastor já era desenhado lá nos subterrâneos, lá nos subsolos, né? A imagem do Jesus Bom Pastor, que nós temos, os retratos, já vem de lá de trás, não foi alguma coisa que o homem inventou, né? E esse Deus único, maravilhoso, que não permite ser comparado, porque a gente precisa entender que a gente precisa de uma conversão maior, de um algo maior. A gente precisa entender que a gente tem que amar, 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 amar e amar. Porque até na hora que a gente precisa corrigir o nosso próximo, a gente tem que corrigir com amor. Porque quando Jesus veio, ele corrigiu com amor. E às vezes a gente não corrige com amor, né? Então, assim, a gente precisa muito, muito dessa conversão maior, de sair do superficial. Ser mesmo, sentir de verdade esse Cristo e lançar essa semente do Evangelho. Porque que não deixemos as oportunidades passar. Que sejamos igreja, que sejamos unidos, que façamos igual Perpétua e Felicidade, que uma apoiou a outra ali na hora do seu martírio, porque nós estamos passando pelo martírio, a igreja está passando pelo martírio, mas que a gente possa passar de cabeça erguida e dando o ombro um para o outro, gente. Que a gente não olhe para o nosso orgulho, que a gente não olhe para as nossas próprias vontades, que a gente pegue na mão do nosso próximo, se ele estiver errando, vamos ensinar ele, vamos falar, não, olha, vai por aqui, vai por ali, vai ser melhor. E às vezes não dá pra gente falar, porque às vezes a pessoa não vai receber bem aquilo que a gente tem para falar para ela. Então a gente abraça, acolhe e espera o melhor momento de conversar. Não pra gente viver se atacando, viver dividido. Então é esse o recado que eu queria deixar para vocês. Eu espero que vocês assistam o vídeo até o final, curte, compartilhe, se inscreve, tá bom? Amém. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós nesta hora. Que os arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael venham cercar nossa vida, nossa casa. Que o Senhor venha nos proteger com muralha de fogo, para que a gente não seja tentado pelo inimigo da nossa alma, que eu não vou falar o nome, que eu não gosto de ficar falando o nome não, porque fica traindo coisa ruim. O nome que a gente tem que falar é Jesus, Jesus, Jesus e Jesus, Jesus, Jesus. Maria, Felicidade, Perpétua, Davi, tem que falar só nome bom. Beijo. Tchau.